Esse é um ponto, tá? Então, atividades offshore, ali, atividades fora do solo da terra aqui, enfim, isso é outro problema para ambiental. Ambiental, indústria, tá? Saindo do ambiental, sites, transporte, e indo para a indústria, imaginem N situações. Qualquer indústria que você imaginar que possa ter um potencial de poluição, ela pode estar sujeita aí a um evento ambiental, né? E ela pode ter uma contaminação que é súbita, que vaza um tanque de armazenamento de ácido sulfúrico, porque ela usa no processo produtivo. E acontece um problema ambiental com o solo ali e tal, aquilo é tratado rapidamente, ou ela pode ter um negócio, uma responsabilidade gradual. Ela pode ter algo que começa hoje e vai aparecer daqui a 5 anos. E aí, quando aparecer, pode ser que ela tenha toda essa cauda para tratar, não é mesmo? Então, esse é um outro problema. E setores econômicos, tá? Então, a gente está falando aqui de barragens, por exemplo, barragem de rejeito. Então, às vezes é um desafio para a seguradora subscrever no ambiental. Às vezes nem aceitação tem. Até a Vanessa Newman mandou uma pergunta referente a isso, Marcão. Sim. Comenta o status daquele PL que falava sobre a obrigatoriedade do seguro ambiental para barragens. Sim. Boa pergunta. Basicamente assim, eu posso pensar de duas formas. Existe um PL, o 3615, se não me engano, de 2015. Esse PL... Esses caras têm um negócio na cabeça, né? Não. Mas esse PL aí, eu acho que ele foi aprovado na Câmara. Depois é bom, a gente até põe na descrição do vídeo, ou enfim, qualquer coisa que der. A gente... Pô, a Vanessa, ela sempre tá me ajudando nisso, porque ela também tá antenada, então a gente troca e-mails e tal. Esse projeto, me parece que ele foi aprovado na Câmara e tá aprovado no sentido, assim, de estar disponível para ir para o plenário, para votação. Mas já faz um tempo isso. Então, basicamente, ele não foi. Então, eu acho que tem que acompanhar, tá? Mas existem outros, tá bom? Pô, mapeamentos aí você pode citar de 7 a 8 aí projetos, tanto no Senado quanto na Câmara, que estão falando de seguro ambiental obrigatório, muitos deles sobre barragens, tá? Barragens de rejeitos, via de regra, tá? Mas, eu acho que em 2020, nós estamos em 22, né? Em 2020 ou 2021, foi aprovada uma nova Política Nacional de Barragens, do federal. E essa política, ela tinha uma previsão, a Vanessa depois vai poder olhar, mas ela tinha uma previsão de ter o seguro ali para barragens obrigatório com coberturas de questões ambientais. Por causa de Brumadinho? Por causa desses eventos, cara. Isso aí aumentou muito. E eu acho que esse artigo foi vetado. Então, eu acho que essa obrigatoriedade não existe atualmente, tá? Eu acho que isso foi vetado. Então, a política foi publicada, a Política Nacional de Barragem, eu acho que essa nova versão, sem esse artigo específico que falava desse seguro obrigatório. Veja, o seguro é um dos mecanismos que os legisladores vêm pensando. Boa pergunta da Vanessa, até pra gente refletir. Lá fora, se fala muito em garantias financeiras. Então, o Estado está preocupado se você, empreendedor, que tem potencial de contaminar, de poluir, como, por exemplo, uma barragem de rejeito com aquele caos, aquela tragédia, se você tem capacidade financeira para responder frente às consequências desastrosas que você pode causar no meio ambiente em terceiros, né? Pessoas, vida de pessoas, né? E no dia a dia daquelas economias, rotinas de cidades que são destruídas. Então, se fala um pouco antes. Então, volta do seguro, vem para trás e pensa na garantia financeira. E aqui eu posso startar várias coisas. Eu posso startar um calção, uma fiança bancária. O seguro é uma das opções, né? Então, as nossas leis começam a falar muito disso, de garantias financeiras que podem ser usadas para responder diante de uma tragédia ambiental causada por poluição, tá? Que eu estou pensando mais no evento de poluição, na contaminação ambiental. Óbvio que você tem tragédias climáticas, como aconteceu, infelizmente, em Petrópolis, que estão fora desse seguro, tá? Isso é coisa da natureza. Né? Isso é evento da natureza. Não é que estão fora no sentido de cobertura, mas basicamente é um outro cenário lá. A gente tem, enfim, o próprio property, o próprio residencial vai ter cobertura para isso, enfim. Cada item tem as suas coberturas. Cada um vai estar espalhado, né? Então, essas questões também são trabalhadas pelo ambiental como uma possível causa. Mas veja que, do ponto de vista legal, essa expressão garantias financeiras vem sendo muito usada. E a Europa tem muito disso, tá? A Europa tem, enfim, a Diretiva Europeia de Responsabilidade Ambiental fala dessas garantias financeiras. Isso, cara, é para todos os empreendedores, corretores de seguro, o nosso mercado em geral, as seguradoras, o mercado empresarial tem que estar antenado, porque basicamente tem muito deputado, muito senador que vem falando sobre esses temas, tá? Legal. E vem decorrente desses eventos catastróficos, como Brumadinho, como Mariana. E eu acho, aí, Marcão, você me corrige, até pelo que você falou no começo, que hoje a tua empresa, por exemplo, faz inspeção para risco ambiental, etc. As seguradoras, isso.
talvez um serviço que a seguradora possa trazer uma vez que entre é justamente reduzir o risco de dar problema. Vou falar outro termo, mas cara, é isso. De dar problema. Porque você vai lá ver, vai o cara do... E até se você puder fazer um paralelo, o que é num acidente como o de Brumadinho? Isso. O que é seguro de property, engenharia e ambiental? É uma boa questão aqui. O dano à estrutura física daquela área, por exemplo, a própria barragem em si, aquelas estruturas operacionais que estavam, no caso, acho que de Brumadinho, né? Uhum. Que a construção estava feita logo abaixo da barragem e tal. Sim. Isso pode estar dentro de um property, de um risco de engenharia, coisa nesse sentido. Uhum. Agora, o problema do rejeito presente no rio, por exemplo, no corpo d'água. Quer dizer, eu vou dar um exemplo para vocês real. Eu fui fazer uma inspeção para uma seguradora em uma indústria nas margens do Rio Doce. Já tinha acontecido Mariana. Mariana já tinha acontecido em 2015, né? Cara, eu acho que eu fiz essa inspeção em 2017. Cheguei lá, o rio ainda tinha uma cor muito estranha. Turvo. E por que eu tô falando isso? Porque foi um assunto que veio do gerente ambiental da planta. Ele falou, olha, a nossa planta ficou parada um mês aqui, depois que aconteceu aquele evento. Por quê? A gente captava a água do rio. Como o rejeito de minério avançou pelo corpo d'água, nós tivemos que parar a captação. Então os caras ficaram um mês sem poder captar volumes absurdos de água. Eu não vou falar setor aqui, porque senão vai descobrir a empresa. Claro. Mas você vê que é um cenário, cara, que você não imagina, que um dano ambiental que está lá em Minas, por existir um rio, ele causa um problema ambiental seríssimo para o restante desse ecossistema socioambiental e socioeconômico. Claro. Então nós estamos falando das pessoas que viviam daquele corpo d'água, mas também das empresas que dependiam, por exemplo, da água para o processo produtivo. Então quanto custou para essa empresa fazer a compra de água, furar poços, enfim, aquela loucura. Isso o seguro ambiental não cobre. Do terceiro pode cobrir. Terceiro. Pode cobrir. Por quê? Decorrente do quê? De um evento de poluição. Sempre decorrente de um evento de poluição. Então, veja que existe aí o dano material do terceiro. Esse terceiro pode ser pessoa física ou jurídica. Então, se essa pessoa jurídica sofreu algum tipo de prejuízo em relação, porque aquele dano ambiental causado... Ainda que ela não causou? Não, ela é um terceiro nessa figura. Ela vai ser o reclamante.